Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Aqui encontramos, então, essa carta extremamente pastoral do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, uma igreja que ele mesmo plantou. Paulo plantou essa igreja, está registrado lá em Atos capítulo 16. Depois ele continuou a sua missão. O tempo passou. 10 anos depois da plantação dessa igreja, onde está o apóstolo Paulo? Agora ele não está mais livre, agora ele está preso. E de Roma, preso, ele escreve essa carta, sabedor do que estava acontecendo naquela igreja. Ele escreve essa carta, que é a sua carta aos Filipenses, uma das cartas da prisão. Então eu leio para os irmãos a palavra de Deus aqui no capítulo 1, versículos de número 9 a 11. Encontramos aqui a oração do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 9: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai bondoso, nos abençoe com Tua palavra mais uma vez. É bom estarmos reunidos numa manhã fria como essa, como irmãos em Cristo, para adorar, assim, adorarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra, buscarmos a Tua presença. Ó Deus, não há lugar melhor no mundo para se estar. Nós Te agradecemos porque estamos diante de Ti e podemos ouvir a Tua voz. Instrua o nosso coração e transforme o nosso coração, Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já falamos aqui nos versículos 1 a 8, e eu comentei com a igreja nos versos 1 e 2, na pregação, que Paulo ele inicia falando um pouco acerca da sua identidade, da identidade da igreja, e da fonte de todas as bênçãos. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, ele chama a igreja de santos em Cristo, e ele diz que toda a graça e toda a paz tem como fonte o próprio Deus. Deus é o doador da graça e da paz, está na saudação. Depois ele entra com as ações de graças. E a gente percebe que Paulo guardava no coração uma recordação que gerava gratidão. Então, toda vez que Paulo estava lá, em Roma, preso, e dobrava os seus joelhos, se lembrava dos filipenses, ele dizia: Senhor, muito obrigado por esta igreja. Ele estava aprisionado, mas com o coração cheio de gratidão. E ele ainda fala que ele agradecia com alegria. Veja que ele não se transformou num homem amargurado, ressentido por estar preso injustamente, mas ali na prisão ele rendia graças com alegria pela vida dos filipenses, porque os filipenses eram cooperadores no seu ministério. Por mais de uma vez os filipenses se envolveram na missão. E até aquele momento, Paulo continuava sendo suprido em Roma pelos filipenses. Que era uma igreja rica e forte? Não, era uma igreja pobre, mas que de sua pobreza retirava recursos para ajudar e manter o missionário. E por conta dessa igreja ser uma igreja liberal, generosa, uma igreja amorosa, Paulo, ele não tinha dúvidas de que essa era uma igreja transformada por Cristo. Ali havia convertidos. Ele vai dizer no versículo 6, eu estou plenamente certo. Aquele que começou a boa obra em vós, quando eu estive aí pregando o evangelho, ele irá completá-la até o dia de Cristo. Paulo tinha certeza que essa era uma igreja alcançada e lavada pelo sangue de Cristo. E agora,
no versículo 9, ele continua, meus irmãos, esta expressão, né, de gratidão, mas agora ele registra a sua oração, e ele começa dizendo: e também faço esta oração. E essa oração é uma oração muito, muito especial, porque por meio dessa oração o apóstolo revela o seu coração pastoral. Essa é uma carta muito íntima, e aqui ele revela o seu coração pastoral, e principalmente, eu diria que ele revela que dentro do seu coração pastoral havia uma preocupação com aquela igreja. E qual era a preocupação, meus irmãos, do apóstolo Paulo? A preocupação do apóstolo Paulo era exatamente com o amor entre aqueles irmãos. O apóstolo Paulo, ele desejava ver aquela igreja crescer, crescer e crescer, mais e mais espiritualmente. Ele desejava que aqueles crentes se tornassem a cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo, e ele expressa isso aqui nos versículos 9 a 11. Eu até diria que essa é a oração que todo pastor deve fazer em favor de suas ovelhas, né? Então temos aí, Caio, essa é a oração que o pastor deve fazer em favor das ovelhas. É o exemplo, sabe, Caio, que a gente precisa seguir. É o exemplo que a gente precisa seguir. Não apenas, claro, o pastor, mas os presbíteros e eu diria toda a igreja. Essa é uma oração modelo. Então, se nós queremos aprender a orar, interceder em favor da igreja, e às vezes nos faltam palavras, aqui está uma boa razão. O apóstolo Paulo demonstra aqui, nesta oração, a sua preocupação para com aquela igreja, o crescimento espiritual da igreja, principalmente no que diz respeito à manifestação do amor. E nós vamos começar então falando um pouquinho sobre essa aspiração que o apóstolo Paulo coloca enquanto está na presença de Deus, intercedendo em favor desta igreja. Veja, irmãos, como Paulo era cuidadoso no aspecto pastoral. Diz assim, aí logo no início, no versículo de número 9, né? Ele registra aqui na carta como ele orava, intercedia em favor daquela igreja. E ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Veja, a igreja de Filipos era uma igreja modelo em muitos aspectos, era uma igreja exemplar em muitas áreas da vida cristã, inclusive, como eu já disse, no sustento do apóstolo Paulo, na liberalidade, na generosidade. Então era uma igreja muito especial, era uma igreja realmente transformada por Cristo. Mas Paulo aponta um aspecto muito importante na caminhada cristã: o amor. Essa igreja precisava crescer mais e mais no amor. Em algumas áreas da vida cristã, nós conseguimos alcançar certa excelência em algumas áreas da vida cristã. Eu e você conseguimos alcançar algumas excelências, né, em algumas atividades, em algumas áreas. Mas, meus irmãos, o amor que permeia todas as áreas onde atuamos, o amor que permeia todas as áreas onde manifestamos os nossos dons, os nossos talentos, esse amor em nós ainda não é perfeito. E esse amor, ele precisa continuar crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, à medida em que servimos os nossos irmãos. Havia outras necessidades nessa igreja? Sim, havia. Mas nessa oração especial, Paulo, ele prioriza e concentra naquilo que era essencial. Que vocês cresçam no amor. Vocês são bons em muitas áreas. Vocês alcançaram excelências em muitas áreas. Mas todas as áreas, os dons, os talentos, os serviços, tudo isso precisa ser aprimorado pelo amor. Nós devemos, irmãos, nesse sentido, seguindo até aqui o exemplo do apóstolo Paulo, orar mais. E eu diria até orar com o máximo empenho
para que os nossos irmãos, bem como nós mesmos, aprendamos a orar, para que haja crescimento na manifestação do nosso amor. Quando o amor entre nós, filhos e filhas de Deus, quando o amor cresce, meus irmãos, a igreja, ela se torna, eu diria assim, mais atraente ou mais simpática. Quando nós nos amamos, como diz a Sagrada Escritura, o brilho da igreja, ele se torna mais intenso. Quando o nosso amor cresce, quando intercedemos em favor uns dos outros, para que esse amor seja manifestado com mais intensidade, o nosso testemunho como igreja também se torna um testemunho mais impactante, mais intenso. Aliás, foi isso que Jesus disse em João capítulo 13. O mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês fizerem coisas extraordinárias, curas e milagres. É isso que Jesus Cristo disse? Não. Jesus Cristo disse: o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Então, peça em favor de sua própria vida e peça em favor da vida de seus irmãos por esse crescimento no amor. Esse tipo de oração é maravilhosa, porque é maravilhoso esse tipo de oração, porque esse tipo de oração é o tipo de oração que cura os ressentimentos. É o tipo de oração que cura as amarguras. Esse é o tipo de oração que nos livra das divisões ou das panelas, né? Esse é o tipo de oração que fortalece os nossos laços, meus irmãos, naquilo que é essencial. Como é bom quando toda a igreja, então, se dobra diante de Deus e diz: Senhor, a nossa igreja, ela não é perfeita, mas ela é excelente em muitas áreas. No nosso caso aqui, somos uma igreja que planta igrejas. Mas, Senhor, nos conceda a graça de sermos uma igreja que cresce em amor. Uma igreja que aprende, que sabe como amar. Uma igreja que revela amor, porque à medida em que amamos mais uns aos outros, o nosso testemunho se torna mais impactante, mais intenso, a luz se torna mais clara lá fora para aqueles que estão nas trevas. Uma igreja dividida não prospera, meus irmãos. Agora, perceba aí no versículo 11, Paulo fala algo interessante acerca da precisão desse amor. Ele não fala apenas assim: cresçam em amor e ponto final. Ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele usa duas palavras aí: em pleno conhecimento e toda percepção. Veja, o tipo de amor que deve crescer entre nós não é apenas aquele, vamos dizer assim, aquele sentimento agradável, né? Porque estamos com as pessoas que amamos. Não é um tipo de amor em que você, de repente, quer fazer o bem àquela pessoa que te faz o bem. Esse tipo de amor que Paulo aponta não é um amor simplesmente assim sentimental. Não. É um amor que tem como fundamento o conhecimento e a percepção. Veja, irmãos, o genuíno amor cristão, pelo qual devemos orar, é aquele amor, diz Paulo, que cresce no pleno conhecimento e em toda a percepção. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e falar assim: Senhor, nos conceda amor, crescimento no amor, mas que isso venha acompanhado do conhecimento, da percepção. Ou seja, Senhor, nos conceda mais sensibilidade. Senhor, nos conceda mais conhecimento para olharmos para o nosso irmão e conseguirmos identificar na vida dele quais são as suas reais necessidades. Senhor, nos conceda a graça para que o nosso entendimento seja iluminado e para que consigamos identificar as necessidades que há na vida dos nossos irmãos e assim transformarmos essas necessidades em grandes oportunidades de serviço, de socorro e de ajuda. O amor, meus irmãos, ele não opera assim naquelas condições nebulosas, duvidosas, incertas, obscuras.
Não. O amor, ele opera quando nós compreendemos as pessoas, quando nós compreendemos melhor o mundo das pessoas, quando nós percebemos as reais necessidades das pessoas e, de repente, a gente começa a pensar numa forma melhor de suprir essas necessidades. E talvez essa seja uma falha nossa, começando em mim. Descobrir a melhor forma de suprir essas necessidades. É nesse contexto que o amor cristão opera. Então, para que o nosso amor cresça, meus irmãos, eu diria que a gente precisa crescer mais em sabedoria espiritual. Precisamos crescer mais em sabedoria no cuidado de uns para com os outros. E essa sabedoria é uma sabedoria que vem acompanhada de compaixão, de misericórdia, de discernimento, para sabermos exatamente como está a vida do nosso próximo. Às vezes a gente ora assim: Senhor, abençoa a vida do meu irmão, ou abençoa a vida da minha irmã que passa por essa luta, abençoa a vida daquela família, Senhor. E nós oramos e vamos pedindo para que Deus abençoe todas as pessoas que estão ao nosso redor e que talvez estejam passando por alguma dificuldade. Mas talvez, meus irmãos, nós devemos orar e dizer: Senhor, me conceda conhecimento, percepção, me conceda sabedoria, para que eu possa olhar para esse irmão que necessita de algo nesse momento e consiga identificar a necessidade dele, para que eu possa suprir a necessidade dele naquilo que realmente ele necessita. Não simplesmente erguermos as mãos para os 4 cantos do mundo e dizermos: abençoe todos, e está tudo resolvido. Muitas vezes, nós até olhamos ao nosso redor, né, e de repente fazemos um comentário ou outro do tipo: essa pessoa poderia fazer isso, ou poderia fazer aquilo, ou tal pessoa poderia ajudá-lo, ou dar alguma orientação. Mas, meus irmãos, isso não resolve o problema. Paulo está mostrando que mesmo ali preso, ele se dobra diante de Deus, ele suplica a Deus, ele pede a Deus, ele clama a Deus para que a igreja desfrute desse amor que é cheio de conhecimento e percepção. Eu e você devemos orar e pedir: Senhor, conceda mais e mais à nossa igreja esse discernimento. Senhor, mostre mais e mais para mim, servo, falho, mostre mais e mais qual é a verdadeira necessidade das pessoas que estão ao meu redor, mas ao mesmo tempo também me conceda os meios, os métodos, como eu posso de fato amar essa pessoa e servir essa pessoa em sua necessidade. Quando amamos, meus irmãos, com conhecimento e percepção, é maravilhoso, porque quando você ama com conhecimento e percepção, você se envolve, e aí você pode efetivamente ajudar. Quando você ama com conhecimento e percepção, você se torna capaz de avaliar, eu diria com mais precisão e determinar. Paulo usa uma expressão interessante aqui, ele fala aprovar o que é excelente, aprovar o que é melhor, aprovar o que é mais necessário na vida daquela pessoa. Nós temos dificuldades às vezes para fazer isso. Veja, você consegue até identificar com facilidade o que é certo, identificar o que é certo, o que é errado, distinguir o certo do errado, mas nem sempre a gente consegue distinguir ou fazer ali uma avaliação entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor. Entre aquilo que é bom, aquilo que é melhor, aquilo que é excelente. E é interessante porque Paulo diz: eu oro para que vocês cresçam no amor com o propósito de aprovardes as coisas excelentes. É eu e você, de joelhos dobrados, orando fervorosamente a Deus, para que o nosso amor, ele cresça, né? E ele cresça mais e mais em pleno conhecimento, ele cresça em toda a percepção, para que eu e você possamos descobrir como oferecer esse amor
ao nosso irmão, ao nosso próximo, mas que o amor oferecido, ele tenha como foco aquilo que é excelente, aquilo que é mais importante. É como se nós orássemos assim: Senhor, concede, né, a nós, concede à tua igreja sabedoria, para que a gente possa identificar realmente, sermos mais sensíveis, percebermos a real necessidade que precisa ser suprida na vida do nosso irmão. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa assim: é uma cesta básica, mas às vezes não é uma cesta básica, às vezes é um trabalho, às vezes não é um trabalho, às vezes é um curso, às vezes não é um curso, às vezes é uma cesta básica, e às vezes não é nada disso, às vezes é relacionamento. Como eu estava conversando com alguém nessa semana, e essa pessoa dizia que ela tem sentido falta de comunhão e relacionamento. Ou seja, alguém que é da igreja, faz parte da igreja, mas sentindo a necessidade de comunhão e relacionamento. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso: a gente precisa orar a Deus, buscarmos assim a presença de Deus, para podermos receber essa iluminação graciosa do Pai e discernirmos, meus irmãos, na vida dos nossos irmãos, o que é excelente no amor, como podemos ajudar melhor o nosso irmão, né? É como, pensa aí no caso do marido, né, e da esposa. É como um marido que olha para a esposa e fala assim: eu preciso amar a minha esposa naquilo que é excelente. Eu preciso amar a minha esposa oferecendo para ela aquilo que ela realmente precisa, o que ela realmente carece, o que é mais importante. Eu tenho que amar a minha esposa oferecendo para ela o que é vital para ela, porque talvez eu esteja oferecendo um monte de coisa que para ela não tem absolutamente nenhum valor real. A sensibilidade do marido para olhar para a esposa e, com a graça de Deus, ter essa percepção, essa sensibilidade, esse conhecimento que faz com que ele sirva a esposa com um amor que vai ser agradável para a esposa. Porque senão ele simplesmente vai dizer assim: eu amo do meu jeito. Mas aí ninguém quer ser amado daquele jeito, ou amada daquele jeito. Aí é um problema. Mas o conhecimento, a percepção, a sensibilidade, quando Pedro fala que tem que tratar a esposa com uma parte mais frágil, envolve conhecimento. Eu até comentei uma vez com a igreja que as nossas esposas é como um software, né? Vai atualizando com o tempo. Aí você tem que estar atualizado também, né, para poder ali cooperar, né? Mas o ponto central levantado pelo apóstolo Paulo é exatamente esse: conhecimento e percepção, que nos torna assim capazes de avaliar num momento a melhor opção, e você escolhe o melhor, você escolhe aquilo que é excelente, você escolhe o mais importante, você escolhe o vital para servir aquela pessoa. Porque senão você sai oferecendo tudo e a pessoa fala assim: mas eu não preciso nada disso. O amor, irmãos, Paulo continua aqui, esse amor cheio de conhecimento e percepção que buscamos diante de Deus, ele é controlado pela verdade bíblica, né? E aqui Paulo vai dizendo, ainda no versículo de número 10, logo aí na sequência, ele fala assim: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja, irmãos, Paulo orava para que os filipenses manifestassem o verdadeiro amor, e por meio desse amor, a igreja revelasse sinceridade, e também a igreja revelasse essa questão do ser irrepreensível, inculpável. É como se Paulo colocasse assim: olha, não é só uma questão de amar, mas precisa ser um amor sincero. Tem que haver sinceridade no amor. E o verdadeiro amor, meus irmãos, ele requer coração puro e vida limpa. Eu sei que vocês já ouviram muitas vezes a explicação aqui da palavra sincero, né? Do latim a ideia é sincera. E os comentaristas, quando falam dessa palavra, na língua grega seria sol e julgar. Então a ideia é a seguinte: quando o oleiro fazia
um vaso, dependendo do tipo de argila que ele utilizava, se a argila tinha alguma imperfeição, na hora ali de colocar no forno a peça, né, a peça saía depois do que? Rachada. E o oleiro, o que ele fazia? Colocava cera nas rachaduras, jogava ali uma tinta e mandava para o comércio. Só que o comprador sábio, quando adquiria aquela peça nas feiras públicas, ele pegava a peça, levantava a peça e colocava a peça ali diante do sol, né? Fazia uma exposição da peça diante do sol, segurava assim, olhava. E por meio da luz do sol, ele conseguia enxergar a imperfeição do vaso. Por meio da luz do sol, conseguia enxergar as rachaduras no vaso. Então ele descobria, esse vaso não é genuíno, esse vaso está cheio de rachaduras, dependendo do que colocar aqui dentro, com o tempo vai vazar tudo. É julgar sob a luz do sol. E é interessante porque Paulo utiliza aqui essa palavra, né? A palavra sincero. E você pergunta assim, pastor, como a gente aplica então essa palavra em nossa vida? A ideia aqui é que a minha vida, a sua vida, quando a gente pensa na manifestação do amor, a nossa vida precisa estar exposta sob a luz e sob o calor do sol. É triste, irmãos, quando há em nossa vida rachaduras de hipocrisia, rachaduras que estão ali, né, cheias de cera. Quando a gente reflete algo que na realidade nós não somos, isso é triste. Mas é isso que Paulo está colocando aqui. Devemos ser sinceros, sem cera. A ideia de ser sincero, nesse sentido, é ser íntegro, é ser completo, é ser sem rachaduras no caráter. Ser íntegro é exatamente, ser sincero é você conservar a integridade, e principalmente aqui em seus relacionamentos. É você manter a integridade do seu coração no amor, mesmo com quem não é tão amável. É você manter a sinceridade, por exemplo, num momento de extrema pressão, tipo Daniel, que passou por um momento de extrema pressão, e o texto diz assim, que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Uma vida sincera diante de Deus é uma vida que suporta a inspeção das pessoas. Sabe, a sua vida está ali, os seus vizinhos olham para a sua vida, para a sua família, os seus vizinhos te conhecem, os seus amigos no trabalho te conhecem, ou na escola, na faculdade, todo mundo te conhece, e na igreja todo mundo te conhece, e a sua vida então, ela está ali passando por essa, eu diria, inspeção, e uma inspeção diária, mas as pessoas olham para a sua vida, e olham para a manifestação do seu amor, e elas dizem assim, isso daqui é real, essa vida aqui é real, não há rachaduras nessa vida, é real, é genuíno, isso aqui é verdadeiro. Não que as pessoas vão te enxergar como alguém perfeito ou perfeita, mas as pessoas irão olhar para a sua vida e perceber que você é uma pessoa verdadeira, confiável, plena, íntegra, você é o que você é. Então nós devemos orar uns pelos outros, meus irmãos, e orar para que não haja falhas em nosso caráter. Orar para que Deus nos livre da maldita hipocrisia em nossos relacionamentos. Orar para que Deus nos livre daquela piedade, né? Ou melhor, daquela falsidade que é transvestida em piedade. Nós devemos orar ao Senhor, meus irmãos, e pedir para que toda a igreja seja sincera na manifestação do amor dentro e fora das quatro paredes, que sejamos sinceros, que haja integridade em nossa vida pessoal, inteireza em nossos relacionamentos, que não haja rachaduras, porque senão nós vamos nos comportar de uma forma aqui dentro da igreja, e aí quando sairmos das quatro paredes, nós vamos revelar o quê? As rachaduras. Aí fala assim, nossa, eu estou falando isso, está cheio de rachadura.
E se a sua vida está cheia de rachadura, aí você se torna hipócrita, aí se torna muito sério. Então Paulo fala assim: Senhor, que essa igreja cresça mais e mais no amor, no pleno conhecimento e toda a percepção, e que essa igreja seja sincera na manifestação desse amor, seja verdadeira, seja íntegra, sem rachaduras. E ele utiliza uma outra palavra aqui, ele fala sinceros e inculpáveis. A palavra inculpáveis é traduzida como irrepreensíveis. E a palavra significa, meus irmãos, literalmente não tropeçar. Então, um cristão inculpável ou irrepreensível é um cristão que não tropeça. Agora, um cristão culpável e irrepreensível é aquele que tropeça e pior, ele faz outras pessoas tropeçarem também. Ele tropeça no caráter, no pecado, e ele faz outras pessoas tropeçarem também. E em termos, meus irmãos, positivos, vamos colocar assim, ser irrepreensível significa você decidir buscar a santidade pessoal. É você decidir buscar ser semelhante a Cristo, para não cair e também não fazer com que outras pessoas que estão ao seu redor caia também. Vamos pensar aqui, o mundo, o diabo e a carne, eles querem que você seja um cristão repreensível. O mundo, a carne e o diabo, meus irmãos, eles procuram fazer essas fissuras em nosso caráter. O mundo, a carne e o diabo querem assim corromper a nossa fé. O mundo, a carne e o diabo querem destruir a nossa piedade, quer acabar com o nosso testemunho. O mundo, a carne e o diabo querem destruir a nossa santidade. É isso. E aí, de repente, nós vamos dando brechas para o mundo, para a carne e para o diabo, e as fissuras começam a aparecer em nossa vida. É terrível como vemos, irmãos, o mundo, às vezes, adentrando o coração de alguns cristãos, né? E destruindo a vida desses cristãos. Por isso devemos orar uns pelos outros, para que Deus nos faça perseverar em todo o tempo no amor, na sinceridade, no testemunho. E você fala assim: pastor, por quanto tempo eu devo fazer isso? Você precisa fazer isso todo dia. É como você perguntar: pastor, quantas vezes eu devo amar o meu irmão? Você precisa amar todo dia. Eu preciso amar todo dia até quando? Você precisa amar todo dia até o dia final. E eu preciso amar como? Você precisa amar com conhecimento e percepção. Você tem que saber quem é o seu irmão, se envolver com ele, entender a necessidade, a carência dele e procurar supri-lo no que ele precisa. E vou dizer mais uma coisa: todo mundo que está aqui precisa de alguma coisa. Não tem ninguém aqui que seja autossuficiente. Todo mundo aqui precisa de algo. Somos um corpo, membros desse corpo. E se somos membros do corpo, nós sabemos, né, que o pé precisa da mão, a mão precisa do pé, e assim por diante. Então, irmãos, nós carecemos da manifestação desse amor, e como eu disse, devemos manifestar esse amor todos os dias, até, Paulo diz aqui, até o dia de Cristo. Nós não somos igual o mundo, irmãos, nós somos diferentes. Eu falei aqui, o mundo, ele é sedutor, no sentido pecaminoso. Nós sabemos que o diabo é extremamente cruel, né? Maligno, e o nosso coração ainda é imperfeito, né? Estamos num processo de transformação, mas com paciência, eu e você, com perseverança, sustentados pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus fluindo em nosso coração, transformando a nossa vida, eu e você vamos buscando o que é excelente, na manifestação de um amor sincero. Nós vamos buscando o que é excelente até o dia final. O apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Ele usa essa expressão, até o dia final, o dia do Senhor, o dia de Jesus, é o que ele diz aí no final do versículo de número 10, está vendo? Sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E um ponto importante aqui, é que Paulo, quando fala sobre esse dia de Cristo, ele não está usando o dia de Cristo para nos ameaçar. É como se ele estivesse colocando assim,
você aí que não está amando, o texto que o presbítero Patrick leu é muito importante, você que não está amando, você que não está vivendo com sinceridade, né? Você que está sendo repreensivo em tudo, tome cuidado, porque o dia está chegando e você poderá ser destruído. Paulo não está usando o dia do Senhor num tom de ameaça, sabe? Para dizer assim, fique pronto, porque o fogo está chegando, então resolva a sua vida. Não é isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, você deve amar o próximo com conhecimento, com percepção, com sinceridade. Você tem que ser irrepreensível nessa questão. E você precisa fazer tudo isso até por uma questão de constrangimento. Ou seja, meus irmãos, nós amamos o próximo com esse amor, porque nós sabemos que o dia final se aproxima. Nós nos lembramos de que Jesus Cristo está voltando para estabelecer definitivamente o seu reino, e quando nos lembramos do retorno de Cristo, o nosso desejo é amar o nosso irmão. O fato de que Jesus Cristo está vindo e não vai ficar pedra sobre pedra, o fato de que Jesus está vindo para estabelecer definitivamente o seu reino, isso já nos leva a vivermos a nossa vida, administrarmos os nossos bens de uma forma diferente, que contemple outros, e não apenas nós, o nosso próprio umbigo. E é isso que Paulo está colocando, meus irmãos. Ele está mostrando que essa vida de amor, essa conduta, né, santa, isso tudo deve ser uma demonstração de que nós nos lembramos o tempo todo de que tudo aqui tem um fim. Nós estamos lembrando o tempo todo de que o dia de Cristo está próximo. Então, a certeza, não dá para... Quando uma pessoa, ela não ama, ou ela é hipócrita, ou ela não é sincera no serviço, essa pessoa, ela não compreendeu, ainda não foi internalizada em sua alma a certeza do retorno de Cristo. Veja, irmãos, o retorno de Jesus Cristo, ele é tão certo, tão certo, tão certo, que fez com que Paulo amasse a ponto de entregar a sua vida pelo Evangelho. E de forma semelhante fizeram os apóstolos. A certeza do retorno de Cristo, do estabelecimento do reino eterno, isso deve, assim, compelir o cristão, isso compele você, isso tira você do assento, né? E coloca você na linha de frente, compele você a viver em amor, em santidade e pureza em seus relacionamentos. Porque você começa a pensar assim, nossa, Jesus Cristo está voltando, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Como disse o presbítero Dante nessa manhã, a pedra, né, a pérola de grande valor, o nosso maior tesouro, nós já temos. E tudo isso nos compele a amarmos, no sentido de amor de doação, de entrega, amor com sinceridade, amor que vem acompanhado de conhecimento e percepção do que está acontecendo. Mas Paulo vai finalizar, versículo 11, e ele vai mostrar, irmãos, que tudo isso no final, esse amor ele vem por meio de Jesus Cristo. Ele usa a expressão assim, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja, cheios do fruto de justiça. A ideia aqui é uma conduta cristã cheia de justiça e cheia de amor. Pensa assim, uma conduta cheia de justiça, cheia de amor, no falar, no fazer, no pensar, no agir. É uma conduta cheia de justiça e cheia de amor. E Paulo ainda coloca assim, essa conduta, esse fruto de justiça que você revela na sua vida, ele coloca, ele vem mediante Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos tornar frutíferos. Não é só uma questão de falar assim, eu não sou e agora você, mas é você falar assim, Senhor, me torna mais e mais naquilo que eu preciso e devo ser, né? Muda a minha vida. O fruto, meus irmãos, o fruto
ele vem de Cristo, como diz lá João capítulo 15, o ramo que está ligado à videira produz muito fruto, ou Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, esse fruto de justiça, de uma conduta justa e amorosa, também é fruto da graça de Deus. E o nosso maior desafio não é a produção do fruto, porque não podemos produzir o fruto. Você pergunta, pastor, qual é o maior desafio? O maior desafio é você estar conectado integralmente, de corpo, de alma, com todo o seu coração, à fonte da vida. Quando você está conectado a Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo transborda em você, no sentido de que transborda e alcança a vida de outras pessoas. Quando você está conectado a Jesus Cristo, você se torna um canal da graça e do amor de Cristo na vida de outras pessoas, não um canal obstruído pelo egoísmo, não, um canal desobstruído, porque a graça de Deus te alcança e transborda, e atinge a vida de outras pessoas. Então, estar conectado, meus irmãos, àquele que tem todo o poder para nos transformar em ramos frutíferos, esse, sem dúvida, é o nosso maior desafio na caminhada cristã. E aqui eu quero encerrar, quando Paulo diz aqui, né, ele finaliza, né, para a glória e louvor de Deus. Então, no final das contas, você fala assim, pastor, por que eu tenho que amar mais e mais e mais o meu irmão? E por que eu tenho que amar o meu irmão com conhecimento e percepção? Por que eu tenho que ter esse cuidado, né? Essa sensibilidade para identificar e oferecer aquilo que é excelente, o melhor? Pastor, por que eu tenho que ser sincero? Não posso ser um vaso rachado, mas tem que ser um vaso inteiro, verdadeiro, né? E ser um cristão irrepreensível. Por que eu tenho que fazer tudo isso, pastor? E a resposta é: você tem que fazer tudo isso para a glória e louvor de Deus. É para o louvor e para a glória do Senhor que eu e você vivemos dessa forma na terra, meus irmãos. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, ele fez um pedido, e um pedido que deve nortear as nossas orações e as nossas intercessões. E, meus irmãos, à medida em que esse amor se desenvolve em nós, a gente se torna mais preparado para interceder em favor uns dos outros. E à medida em que intercedemos em favor uns dos outros, o amor em nosso coração aumenta. E que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, para que, se o nosso Redentor Jesus Cristo, né, voltar, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, vivos, e isso pode acontecer, né? Há muitos sinais. Quem sabe Jesus Cristo não venha nesta era, nesta geração, e eu e você estaremos aqui vivos para receber o nosso Rei. Mas se o Senhor Jesus Cristo voltar, quando eu e você estivermos vivos nessa terra, que Jesus Cristo possa encontrar a minha vida e a sua vida sendo usada para a glória dele, que Jesus Cristo possa retornar e encontrar a minha vida vivendo a minha vida em amor por aqueles que são dele, que ele possa voltar e encontrar você amando o seu próximo, que ele possa retornar, e quando retornar, sendo nesta época, encontrar você usando a sua vida para amar os seus irmãos. E, meus irmãos, esse é o propósito do nosso Deus, enquanto estivermos nessa terra. Por que Deus te deu o que deu? Por que você tem a vida que tem? Por que você tem a igreja que você tem? Por que você tem as famílias que você tem? E por que Deus colocou você dentro dessa rede de relacionamentos fora da igreja? Será que não tem nenhum propósito? Tem. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, às vezes ficamos tão encastelados dentro da nossa própria vida e família, que nos esquecemos de que o mundo é teu. E devemos servir, Pai, todas as pessoas, oferecendo aquilo que é excelente. Nós confessamos a Ti, Pai, humildemente nesta manhã, que muitas vezes
nós não manifestamos amor sincero. Nós confessamos a Ti, Pai, que por vezes manifestamos uma preocupação, ainda que muito superficial, em relação àqueles que sofrem, que estão ao nosso lado, e em relação a todos os irmãos, e rogamos que Tu nos perdoes nesta manhã, e nos faças enxergar o nosso próprio pecado, que o Senhor nos livre da arrogância e do orgulho, que o Senhor, ó Deus, por graça e misericórdia, nos faça crescer mais e mais em amor. Não só amor pelos nossos familiares e amigos próximos, mas amor para com todos, em especial, ó Deus, para com aqueles que fazem parte do Teu reino, da Tua igreja. Que manifestemos, Pai, amor sincero, afinal Tu conheces o nosso coração, não queremos ser como um vaso rachado, cheio de imperfeições, que reflete aquilo que na realidade não é. Não queremos também, Pai, não queremos cair no pecado da falsidade. Que o Senhor trabalhe em nosso coração e produza mais e mais inteireza, sinceridade, que sejamos irrepreensíveis e inculpáveis, ó Deus, da manifestação do amor. Que o Senhor nos conceda, Pai, a graça desse fruto da justiça, de uma conduta que reflete justiça, honestidade, amor. Fazemos, Pai, queremos fazer a missão e fazer a Tua obra, sempre para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Nós queremos, de fato, encontrar o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus Cristo voltar ainda nesta geração, ó Deus, e estivermos vivos nesta terra, que o nosso Redentor nos encontre, usando, ó Deus, e que Ele veja que estamos usando a nossa vida para servir e amar o próximo, oferecendo aquilo que é excelente, oferecendo o melhor. Nós oramos assim, pedimos Tua bênção sobre nós nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.